Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série A Estrada do Barão. E aqui está o Barão observando nós falarmos sobre sua história. E se você está assistindo a gente através do YouTube, deixe seu like, se inscreva e deixe seus comentários abaixo ao final. Hoje, inclusive, falaremos sobre uma das empresas que tiveram sua gestão principalmente apresentada pelo nosso querido Barão. E qual empresa que é essa? Vamos entender no decorrer desse episódio. Bem, o ano era 1850. Havia uma crescente produção no estado de São Paulo. Dois grandes produtos, açúcar e café. Bem, segundo o relato do presidente da província de São Paulo, José Antônio Saraiva, já se produzia 1 milhão de arrobas de açúcar e café por ano. E a crescente era maior ainda, a perspectiva era maior ainda. Foram realizadas algumas tentativas de concessão para a região, porém, a que teve sucesso foi para a construção da nossa querida São Paulo Highway, sob concessão também do Barão de Mauá, em parceria com engenheiros ingleses. Bem, vamos entender um pouquinho melhor essa história com a palavra do nosso historiador Felipe Witzel. Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da São Paulo Highway, que talvez seja uma das ferrovias mais famosas do Brasil. Para a gente entender um pouco da história dela, a gente tem que entender o contexto para que ela foi criada. Ela foi criada mais ou menos na metade do século XIX, para ser mais preciso, no ano de 1860 se iniciaram as obras. Neste período, o Brasil imperial estava vivendo o auge do ciclo do café, o chamado Ouro Verde. E a maior parte produtora de café do Brasil era o estado de São Paulo. Então foram feitos estudos para o aumento do escoo da produção para o Porto de Santos, que era o porto mais próximo. Precisava se escoar grandes quantidades de café para aquele local. Então começa os estudos para a construção de uma ferrovia que ligaria até o Porto de Santos. Quem acaba tomando a iniciativa da construção é o nosso já famoso Barão de Mauá. Porém, o Barão não detinha capital suficiente para custear toda a construção. Então ele busca capital estrangeiro, mais precisamente o inglês, e no decorrer das obras acaba que o Barão passa por dificuldades financeiras e a construção, tanto a operação a posteriori, é toda passada às mãos inglesas. É bastante importante a gente lembrar que os desafios da engenharia para a construção da São Paulo Highway foram enormes. Foi um dos maiores projetos realizados no mundo naquele momento, principalmente para vencer a Serra do Mar, entre o Porto de Santos e o Planalto do Estado paulista. Para isso, foi-se implementado o sistema funicular, depois, a posteriori, o sistema de locobrex também, algo realmente inovador para a época. Até então não havia nada sido construído no mundo, aqui foi o primeiro lugar. A construção demorou 7 anos, então a ferrovia foi inaugurada em 1867 e é bom a gente lembrar, é até curioso que a São Paulo Highway, além dela trazer grande tecnologia, grandes inovações para a operação ferroviária brasileira, ela também traz algumas modificações culturais. A gente pode citar a mais famosa, é até o futebol, que vem aí com os operários ingleses, e é passado para os funcionários brasileiros também, e a gente acaba tomando gosto pelo futebol, que vira um esporte nacional. Junto com ela também vem a grande quantidade de imigrantes, das mais diversas nacionalidades. Então ela é uma empresa, é uma ferrovia que muito contribuiu para o desenvolvimento não só do estado de São Paulo, mas também para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Então o que a gente pode dizer sobre a história da São Paulo Highway, resumidamente, é que ela foi durante muito tempo uma das empresas mais lucrativas do Brasil, uma das ferrovias mais lucrativas do mundo, tanto por fatores operacionais quanto pelos próprios desafios de engenharia que ela superou.
Como eu já disse, né, o sistema funicular foi um desafio de engenharia muito grande para a época. E hoje, né, a gente pode observar a Serra do Mar, o caminho antigo que ela fazia também. Hoje é ponto turístico. Paranapiacaba também, que é um dos entroncamentos onde que descia, né, a Serra do Mar. Hoje é um ponto turístico. E a São Paulo Railway, ela se desenvolveu, né, cada vez mais para o interior paulista, tendo como sua principal estação a Estação da Luz, né, em São Paulo. E ela continuou na iniciativa estrangeira, ela continuou como capital estrangeiro, com a operação estrangeira, até a unificação das ferrovias sob tutela do Estado, né, que aconteceu na década de 50. Então, com certeza, é uma estrada de ferro que muito contribuiu para o desenvolvimento nacional e para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, tanto cultural quanto econômico. Bem, pessoal, é isso. Inclusive, a empresa Robert Sharp e Sons, que faliu, que estava responsável pela construção da São Paulo Highway, gerou um grande impacto econômico na vida do Barão de Mauá, que inclusive foi um dos motivos, um dos momentos que ocasionaram a sua falência pessoal, que ocasionaram na perda aí de toda a sua riqueza, de toda a sua fortuna, levando aí ele aos momentos finais da sua vida a estar falido e a estar aí com grandes problemas financeiros. Porém, pessoal, a empresa ela apresentou um grande avanço para a região de São Paulo. A empresa ela acabou falindo ali por motivos um pouco suspeitos. Alguns duvidam de desvio de dinheiro, má utilização de materiais, má utilização de mão de obra. Bem, nada tão diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Mas na época, por ser um investimento aí, grande parte privada, apresentado pelo Barão de Mauá, isso gerou um grande prejuízo na sua fortuna. Bem, e dando continuidade aqui na Estrada do Barão, agora falando sobre a querida Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com o nosso historiador Bruno Hauck. Bom, e agora vamos falar da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, esse ícone, essa joia que nós tivemos aqui, uma verdadeira ferrovia padrão. A história da Paulista ela começa a partir de um grande problema, né? Com a inglesa, né? A São Paulo Railway, com origem em Santos, ela chega até Jundiaí e ela não se expande além disso. Como os produtores de café da região de Campinas esperavam que chegasse pelo menos até Campinas, os ingleses da São Paulo Railway não mostraram esse interesse em avançar mais rumo ao interior. Isso motivou os cafeicultores da região, alguns políticos da região, montarem uma associação, uma companhia, para a construção de uma estrada de ferro, a princípio com o objetivo de alcançar o município de Rio Claro, então, o município de Rio Claro, em São Paulo. Nova companhia criada em 1868, e a partir daí ela arruma cada vez mais ao interior, seguindo a medida, né, assim como a Central do Brasil, à medida que foi tendo essa interiorização da economia, a facilidade de transporte, mais necessidade foi tendo de chegar ao interior. E com uma cultura que até então era muito agressiva ao solo, que era o café, essa necessidade se fez mais necessária. Interessante que a Companhia Paulista ela sempre foi uma companhia bem enxuta no seu jeito de administrar, nos traçados que escolhia e nas ações que tomava também. Ela chegou a ter alguns problemas por enfrentar interesses de políticos de determinadas regiões, de não colocar seus trilhos em determinadas regiões e seguir pelo caminho que ela tinha projetado e julgado melhor. Mas ela também foi muito... A sua gestão foi muito inteligente no sentido de, poxa, eu não posso por esse caminho, então eu entro de participação numa outra pequena empresa que aquela região tem uma fazenda. E a Paulista acabou tendo não só a sua linha, né, a partir da São Paulo Railway, construída em 1,60 m, mas vários ramais de metalaria mínima, menores que 1 metro, 60 centímetros, por exemplo, e também ramais em bitola métrica. A Paulista se tornou um ícone reconhecida por conta entre vários fatores, como a criação dos outros florestais. Ela foi pioneira nessa prática como um meio de fornecer dormentes e lenha para suas locomotivas,
E quando ela começou a perceber que o custo da lenha poderia ser um risco para a viabilização das suas operações, ela buscou e empregou a tração elétrica no ano de 1922. E claro, né, a tração elétrica da Companhia Paulista, vemos os ícones que são as locomotivas V8 e as russas, que com certeza são um charme à parte. E vale lembrar também que nessa parte de charme Companhia Paulista era o extremo cuidado e profissionalismo das suas equipes e também a pontualidade dos seus trens. Era comum as pessoas atendidas pelas regiões onde a Paulista passava acertarem seus relógios conforme a chegada dos trens, de tamanha pontualidade dessa ferrovia. A ferrovia, como eu disse, ela se expande rumo ao interior de acordo com a necessidade como ela prospecta novas cargas, novas frentes de crescimento. Ela constrói sua linha tronco sentido ao município de Colômbia, em São Paulo, às margens do Rio Tietê, e também rumo ao que é chamado hoje de tronco oeste da Paulista, que acabou chegando ao município de Panorama, nas margens do Rio Paraná, certo? Mas hoje o trecho operacional mesmo da ferrovia, que tem em destaque nessa linha tronco original, rumo a Colômbia, é a partir de Araraquara, onde surgiu a Estrada de Ferro Araraquarense, que a partir dela, no futuro, veio a surgir a Ferronorte. Hoje é a principal rota de escoamento de grãos da região do Mato Grosso para o Porto de Santos, operado pela Rumo Logística. Voltando à Paulista, ela continua sob gestão privada de particulares até o ano de 1971, quando, em virtude de greves por conta de dificuldades financeiras, ela é finalmente encampada pelo governo paulista, que já administrava a Estrada de Ferro Sorocabana, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e a Companhia de Estradas de Ferro São Paulo-Minas. E é mantida essa gestão separada dessas empresas até o ano de 1971, quando é criada a FEPASA, as Ferrovias Paulistas S.A., que junta tudo sobre a mesma organização, certo? Durante a gestão da FEPASA tivemos algumas retificações, a retificação de vários trechos e a permissão dos trens da Paulista acessarem a Baixada Santista pela Marinha Santos, uma construção originalmente da Estrada de Ferro Sorocabana, certo? E a eletrificação é mantida pela FEPASA até ali nos finais dos anos 1980, já com um parque de tração e de infraestrutura bem defasado, certo? Hoje, como eu disse anteriormente, o trecho em operação pela Rumo Logística, esse trecho de Estrada de Ferro Sorocabana, Marinha Santos, indo até Araraquara, onde até então ela toma a Estrada de Ferro Araraquara, rumo ao Mato Grosso, onde é então a Ferronorte. E vai lembrar também que em Estrela do Oeste vai surgir também, vai ser a integração com a Ferrovia Norte-Sul. Bem, essa é a história das primeiras estradas de ferro que impulsionaram o transporte no estado de São Paulo. Pessoal, me despeço de vocês por aqui e até o próximo episódio da série A Estrada do Barão. Saudações ferroviárias.